Olá, bem-vindos a mais um episódio de correção dos simulados para tirar a certificação AI 900 da Microsoft Azure. E aí, já tirou sua certificação? Ainda não? Então bora comigo que agora com esse 18, o 19 e o 20 não tem pra ninguém, hein? Você vai chegar lá com a faca na caveira e vai tirar essa certificação. 60 minutos, 45 minutos, vai ser muito tempo, porque você vai resolver essa prova com os pés nas costas e vai sair de lá falando assim, só teve perguntinha besta. Então vamos lá, porque nós estamos estudando, perfeito? Não adianta, o que eu já falei aqui? Não, vamos fazer o mantra. Não adianta estudar para certificação como assistindo os vídeos, como se fosse um Netflix. Não adianta, tá? Levanta, desliga o telefone, põe o telefoninho no silencioso, trava o Instagram, trava o LinkedIn, trava o Facebook e o WhatsApp e tira aí meia horinha, 40 minutos para estudar todos os dias. Perfeito? E isso não conta o tempo do vídeo. Perfeito? Então, 30 minutos, 40 minutos é só para você fazer as suas reflexões, tá? É você com você mesmo. Então, pega o simulado, faz o simulado, por exemplo, faz o simulado 18 antes de vir me assistir esse vídeo. Então, dá uma pausa agora. Mas antes, deixa seu like, tá bom? Deixa o likezinho e vai fazer o formuláriozinho. Então, pega lá, formulário 18. Fez o formulário? Pá! Teve aquele impacto, né? Fala, misericórdia. O que é isso? Nunca vi isso na vida. Vai lá na pontuação, vê a pontuação que você tirou, vai dar uma lida, né? Na explicação do que tem lá e depois tenta fazer de novo o formulário, se você errou uma ou outra, vê se na sua memória de curto prazo você está assimilando aquele conhecimento novo que você teve, ou por questão de desatenção, ou por questão de impulsividade, que você marcou aquela, por não ler a pergunta direito. Aí você refaz para poder nivelar ou para poder apagar aquela lacuna que você teve que fez você errar. Perfeito? Eu tive desatenção para fazer essa. Vou lá fazer de novo. E olha que eu dei uma colherzinha de chá para vocês. Vocês não precisam refazer o formulário inteiro da 1 até a 25. Vocês só vão lá editar a resposta, procurar a resposta que vocês tiveram o erro e remarca, releia de novo, faça suas reflexões, fala, Camila, tem que ser esta opção, porque isso, isso e isso. Por que não pode ser a outra alternativa correta? Por isso, tem uma explicação. Inteligência artificial é padrão, gente. Tem padrão, tem regra, né? Tem toda uma sequência do porquê aqui e não aqui, né? Se eu fizer isso, vai ter uma saída em comum, um erro, tá? Então, eu vou lá, vejo, ó, por exemplo, eu estou lá vendo qual é a métrica que eu posso fazer, aplicar em um modelo de regressão. Pronto, errei. Aí eu vou lá, nossa, errei, mas eu sabia. A Camila me deu uma tabelinha. Cadê a tabelinha? Meu Deus, esqueci de revisar a tabelinha, né? Aí vai procurar, porque eu sempre deixei a tabelinha com as palavrinhas-chave das métricas de avaliação para modelo, tanto de regressão como classificação, porque vocês já sabem, a tia quer ir para o céu. Então, eu deixei a tabelinha lá para vocês. Então, fala, errei, tá, parari, desatenção, opa, peraí, vou voltar lá e editar essa pergunta.
Qual é a métrica de avaliação mais adequada para regressão? Então, vou pensar. Olha, realmente eu errei essa. Por quê? Porque tinha lá na tabelinha toda métrica de avaliação que tiver escrito erro, coeficiente, raiz, que me dá um contexto de cálculo, que é coeficiente raiz. Então, tem que ter essa palavrinha-chave. E erro vai ser de regressão. Beleza. As outras vão ser de classificação ou outra coisa. Perfeito. Aí eu marquei lá uma coisa assim, tipo, nada a ver. Matriz de confusão. Por que não pode ser matriz de confusão? Porque a matriz de confusão vai vai me dar uma matriz mostrando os erros que o modelo fez e os acertos, com falso positivo e falso negativo. Verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Então, isso, como é binário, é da classificação binária. Perfeito? Então, eu vou lá e falo, Camila, tem que ser essa alternativa aqui. Erro quadrático médio, porque é o que tem a palavrinha erro. A outra opção, F1 score. Não é, porque ela não tem a palavrinha chave. Perfeito? Vocês não precisam saber de avaliação, métrica de avaliação em profundidade, tá bom? Vocês precisam saber adequadamente qual aplicar em qual modelo. Perfeito? Ficou fácil, né? Então, primeira pergunta, sabendo disso e sabendo que vocês já fizeram o formulário, estão aqui só corrigindo comigo. Vamos lá, as explicações mais assim que eu não dei lá no próprio formulário. Perfeito? Então, corre lá e faça o formulário. Se você precisar dos meus formulários aí com simulados, pode mandar uma mensagem aí nos comentários que eu mando para vocês o Padlet todo organizadinho para vocês, que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, que eu tô aqui para compartilhar mesmo, tá? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado e eu quero que vocês aumentem a comunidade que saiba falar, que saibam trabalhar, que saibam discutir, que saibam debater, que saibam sugerir para a empresa de vocês a aplicação da inteligência artificial. Então, bora lá. Você recebeu um conjunto de dados que contém informações sobre viagens de táxi ocorridas durante um determinado período. Você precisa treinar um modelo para prever a tarifa. Então, vou pegar aqui, deixa eu ver só se eu tô gravando, volta. Pegar minha canetinha, sempre tem esse momento, né? De pegar a canetinha e ver se tá gravando, porque a tia fala e esquece de ativar a gravação. Acontece. Beber um chazinho aqui. Bora lá. Prever a tarifa. Prever a tarifa. A gente já mastigou isso aqui. Palavrinha prever pode ser duas coisas. Ou regressão ou classificação. A tarifa é um valor numérico. Então, é regressão. Perfeito? Vou ter que prever, qual que é a tarefa? Prever a tarifa de uma viagem de táxi. O que você deve usar como recurso? Então, nós vamos ter o rótulo. O rótulo é a tarifa, tá? A tarifa de uma viagem. Pensa agora com a cabeça, pessoal. Pensa agora com a cabeça de um Uber, né? De um taxista de Uber, né? Ou um colaborador do Uber. Vamos ver aqui o que importa para ele quando ele está analisando se a tarifa da viagem de táxi compensa para ele ou não. Desculpa, pessoal. Compensa para ele ou não, dado o recurso que ele vai escolher. Primeira alternativa, o ID, ou identificador da viagem, de viagens individuais de táxi. Vou lá pegar no conjunto de dados todos os IDs de viagens e aquele ID da viagem vai
prever para mim qual é a tarifa. O número de viagens de táxi, no conjunto de dados. Então, se tiver lá 3 milhões de viagens de táxi, meu modelo vai ser capaz de prever a tarifa de uma viagem de táxi, dado que eu tenho 3 milhões, apenas com esse dado, 3 milhões de viagens. Terceiro, a distância da viagem de táxi individual. Então, dado a distância da viagem, eu vou tentar prever a tarifa, tá? A tarifa das viagens individuais de táxi. Então, eu vou fazer o treinamento com a tarifa de todas as viagens históricas que estão no meu conjunto de dados. E só pela tarifa, daquelas tarifas, eu vou tentar prever a nova tarifa, tá? Aqui, para este exemplo, a alternativa que você pensa assim, ó, se eu sou um Uber e tá lá para mim, a saída é R$80, que o meu modelo previu o modelo. Qual que é o modelo, gente? A Uber tem um modelo de algoritmo rodando por trás dele. E ele fez a previsão de tarifa. Aí deu lá, R$80. O que o motorista de Uber faz? Ele pega a distância da viagem para ver se compensa os R$80. Perfeito? E aí ele decide, foi uma boa previsão ou não foi uma boa previsão? Se ele acha que pela distância da viagem não compensa os R$80, ele não pega. Então, ele disse pro algoritmo, não é uma boa previsão, tá? Melhore esse precinho que a gente pega a corrida. Por essa distância, não vou não. Não é assim? Não vou não. Vou esperar. Não deu match, né? Então, resposta, a distância da viagem de táxi individual. Porque aí eu faço o treinamento por cada distância da viagem e tarifa. E aí eu vou treinar ele. Baseado na distância da viagem, preveja a tarifa. E aí eu vou fazendo o treinamento, tá? O treinamento dele, assim. E aí quando eu der uma nova distância para ele, ele tenta prever a tarifa para mim. Uma empresa automobilística deseja usar dados históricos de vendas de automóveis para treinar o modelo de aprendizado de máquina. O modelo deve prever, olha lá, prever o preço de um carro usado com base em sua marca, modelo, tamanho do motor e quilometragem. Então, aqui, ó, quando você vai prever, você pode usar o modelo de regressão ou de classificação. Agora, se você vai prever o preço, é um dado de valor numérico contínuo, então é regressão, tá? Agora, não caia na pegadinha dos recursos, porque os recursos aqui muitos têm valores de string, tá? Então, nem é que a gente fala assim, mas tem recursos aqui do tipo categórico. Sim, tá? Pode ser, tá? A regressão linear tem que ser valor numérico baseado em um número. Perfeito? Agora, quando é
E aí, eu tô falando aqui com os outros também. A regressão linear múltipla, ela pode abarcar recursos categóricos, porque na hora da normalização, você vai transformá-los em valores numéricos. Perfeito? Me dá só um minutinho aqui que eu já volto já, tá bom? Voltamos. Então, vou colocar aqui minha canetinha de novo. Deixa eu ver aqui certinho. Canetinha. Uma empresa automobilística deseja prever com o modelo, né? Parari, parará, prever o preço de um carro usado com base em sua marca, modelo, tamanho do motor e quilometragem. Perfeito. Aqui ele vai colocar o modelo, na hora que você normalizar esses dados, ele vai colocar essas colunas que não são numéricas e sim categóricas, como marca, modelo, tamanho de motor, em uma escala semelhante ali, que tenha uma facilidade para que o modelo consiga ver esse, por exemplo, o tamanho do motor. O tamanho do motor é uma unidade de medida, sim, ele é numérico, tá? A não ser que ele esteja lá escrito pequeno, médio e grande, tá? Eu não sei qual é a unidade de medida que ele está colocando esse tamanho de motor, mas quilometragem é uma unidade de medida, marca é categórico e modelo é categórico. Então, eu preciso, na hora de selecionar esses recursos, antes de levar para o modelo, normalizar os dados. Perfeito? Que tipo de modelo de aprendizado de máquina a concessionária deve usar para criar o aprendizado de máquina automatizado? Aqui, ó. Bateu aqui, gente. É isso que a gente precisa olhar. É na previsão, tá? Modelo, você decide pela tarefa, tá? O que você vai fazer? Previsão. Então, é regressão ou classificação. Prever o quê? O preço. Então, é regressão. O modelo não é decidido com base em recurso. Perfeito? Ficou claro? Então, tá bom. Só perguntinha besta. Bora. Qual é um exemplo do princípio de transparência de IA responsável? Então, transparência, o que a gente tem que ver aqui nas opções? A gente tem que ver registro, tem que ver documentação, tem que ver conjunto de dados, tem que ver explicação, explicáveis, fornecer o código, o raciocínio do modelo e por aí vai. Fornecer código e o raciocínio, tá? Então, tudo isso aqui vai estar ligado. Eu vou fazer um adendo aqui, vou tirar esse aqui, tá? Olha aqui. Esse daqui, ó, eu vou tirar. Conjunto de dados é confiabilidade, tá bom? Então, é registro, documentação, fornecer o código, explicar o raciocínio da tomada de decisão do modelo e por aí vai. Sempre explicar para as partes interessadas, fornecer explicação, fornecer registro, documentação. Então, vamos lá. Garantir que os desenvolvedores sejam responsáveis pelas soluções que criam. Não, isso aqui é responsabilidade, tá? Vou colocar o R de responsabilidade.
Garantir que as oportunidades sejam alocadas igualmente a todos os candidatos. Não, isso aqui é justiça, tá? Ajudar os usuários a compreender as decisões tomadas por um sistema de IA. Sim, isso aqui é transparência, tá? Ajudar os usuários a compreender. Como que você vai ajudar a compreender? Dando os registros, as documentações, fornecer o código, o raciocínio, ser de forma explicável, tá? Garantir que os dados privilegiados dos usuários sejam armazenados de forma segura. Não, isso é privacidade. Muito bem. Próximo. Quais componentes você pode arrastar para uma tela? Tô já gritando, né? Arrastar para uma tela no designer do Azure Machine Learning. O que você pode arrastar para a tela no Azure Machine Learning? O que a gente aprendeu lá? Primeira coisa que você faz na tela do Azure Machine Learning: carregar os dados, tá? Então, pontinho pra gente, aqui ó, conjunto de dados. A gente não mexe na computação porque o Design Machine Learning é um PaaS, plataforma como serviço. E a gente sabe que no PaaS a gente não mexe na infraestrutura, perfeito? A gente também não arrasta pipeline, porque pipeline é o design pronto, tá bom? Então, o conceito de pipeline é aquela estrutura lá, aquele fluxo inteiro pronto, tá? Então, a gente carrega o conjunto de dados, arrasta também os módulos. A gente arrasta de um lado, eles vão estar desse lado aqui, por exemplo, os módulozinhos aqui, e a gente arrasta para a tela do Design Machine Learning, conectando eles na sequência correta. Tudo bem? Sempre assim, ó, carregar dados, ingestão de dados, e aqui, por exemplo, ó, tudo isso aqui, ó, é o pré-processamento de dados. Então, aqui vai ter engenharia de recurso, seleção de recurso, normalização de recurso. Pode ter outra coisinha aqui que também é pré-processamento de dados, ó, limpeza, tá? A limpeza dos dados ausentes. Depois eu vou fazer a divisão dos dados. Isso aqui já não é pré-processamento, hein? Isso aqui é preparação para treinamento, preparação do conjunto de dados para treinamento e teste. Perfeito? Então, ó, treinamento e validação, tá? Aqui eu vou dividir os dados, tá? E por aí vai. E aí começa o treinamento. Vou escolher meu algoritmo. O split data, que é dividir os dados, vai gerar 2 novos módulos. Vamos relembrar aqui. Ele vai gerar 2 novos módulos, que é o módulo Train Model, que é o modelo de treino, e o Score Model, que é o modelo de avaliação. Dentro deles vai ter o subconjunto, um de treinamento, o outro de validação. Eu vou conectar o módulo de algoritmo, tá? No Train Model, que é o modelo de treinamento, conectei lá o meu algoritmo. No modelo de treinamento, ele vai treinar e depois eu vou jogar esse treinamento, esse modelo prontinho para ser avaliado lá nos modelos de validação. Vão ser conectados lá. Perfeito? Então, módulos, o que eu posso arrastar? O conjunto de dados e os módulos. Próxima, qual é o impacto potencial dos copilotos, dos copilots? Os copilotos afetam apenas os aplicativos usados em ambientes profissionais. A gente sabe que não, né?
Nem é apenas e nem é nos ambientes profissionais, tá? Então, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Os copilotos só podem ser... Só essas palavrinhas aqui são fortes, tá? Só podem ser usados para determinadas tarefas de linguagem natural, como resumir texto. Não, só não. Ele faz muitas outras coisas. Então, é essa aqui, ó. Só confirma. Lê lá para confirmar. Os copilotos podem ajudar com os primeiros rascunhos, síntese de informações, planejamento estratégico e muito mais. Você está avaliando um projeto de pesquisa médica que usa um grande conjunto de dados anônimos de imagens de tomografia cerebral, categorizados em tipos de hemorragia cerebral pré-definidos. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui a gente vai precisar. O que mais que a gente vai precisar aqui? Palavrinhas-chave, imagens. Então, a gente já sabe que conjunto de dados a gente está trabalhando e que é da visão computacional. E eu sei que elas estão categorizadas em tipos. Então, se elas estão categorizadas em tipos e está pré-definido, então eu sei o meu rótulo, se é rótulo conhecido, perfeito? É classificação, tá? Qual tipo, tá? Então, se elas já estão categorizadas em tipo, é classificação. Você precisa usar o aprendizado de máquina para apoiar a detecção precoce dos diferentes tipos de hemorragia cerebral nas imagens antes que as imagens sejam revisadas por uma pessoa. Então, aqui eu vou fazer certamente uma classificação, porque ele vai pegar ali diferentes tipos de hemorragia cerebral e fazer essa classificação precoce antes que as imagens sejam revisadas por uma pessoa. Ela vai classificar, tá bom? Este é um exemplo de que tipo de aprendizado de máquina? Classificação. Não pode ser agrupamento, porque ele não está pedindo para agrupar, tá? Tem que vir essa palavrinha. Agrupar por semelhança. Ele não quer pegar o conjunto de dados e fazer um agrupamento entre as imagens semelhantes, tá? Ele quer sim fazer uma classificação das imagens que ele tem. Olha lá, ele tem um grande conjunto de dados, de imagens, e ele vai pegar um modelo já com com esses dados já categorizados com as hemorragias cerebrais por tipo, já está pré-definido, tá bom? Então, eu tenho que ir lá e detectar que tipo de hemorragia é essa, antes que um humano venha a revisá-las. Perfeito? Classificação. Aí, nessa questão, vai ter que entender o contexto, porque aqui não fala assim, prever se, mas sim a detecção precoce dos diferentes tipos, tá? Então, tipos, e se esses tipos já estão categorizados antes, já estão rotulados, já estão pré-definidos, eu já conheço o meu rótulo, perfeito? E a gente sabe que classificação tem recursos e rótulos conhecidos, já agrupamento não. Eu sei quais são os meus recursos, mas eu não sei como o modelo vai rotular. O que é rotular? É a minha saída. Como será essa saída? Perfeito? Considere o cenário abaixo. Implantar um serviço de IA que monitora pessoas de determinadas etnias para uma inspeção mais detalhada em uma loja de varejo. O cenário acima é uma violação.
De qual tipo, qual princípio de IA responsável da Microsoft? Claro, né, gente, que é justiça. Falou em etnia, falou em preconceito, falou em viés, raça, gênero, nação, comunidade, é justiça, tá? Não pode ser transparência, porque transparência lida com explicação, fornecer informação, fazer a compreensão do modelo, registrar, documentar, perfeito? Privacidade também não, porque lida com dados pessoais, e inclusão também não, porque é aonde você vai, na inclusão é que você vai construir um design do seu modelo de forma que ele vá capacitar a todos a utilizar a sua ferramenta, perfeito? Um bot de triagem que prioriza sinistros de seguro com base em lesões é um exemplo do princípio de confiabilidade e segurança. Não é um princípio de confiabilidade, porque ele aqui só está priorizando os sinistros de seguro com base em lesões. Isso aqui é muito restritivo, tá? Ele só está priorizando aqui com base em lesões. Então, é falso. A confiabilidade, ela tem que ter um conjunto de dados e um modelo robusto e consistente. Ele não pode se basear em apenas um viés, perfeito? Você tem um modelo de processamento de linguagem natural que foi criado usando dados obtidos sem permissão. Quem já fez isso aí na vida, hein? Quem já foi lá num banco de dados lá disponível lá na internet, nem sabe, né? Se aquilo ali tá passeando, boiando no oceano da internet sem permissão ou se são dados abertos, né? Qual o princípio da Microsoft para IA responsável? Isso viola. Bora saber qual é? Confiabilidade foi criado usando dados obtidos sem permissão. Confiabilidade e segurança não é. Por quê? Porque apesar de que confiabilidade e segurança fale sobre conjuntos de dados, ele fala sobre o conjunto de dados, ele fala aqui da qualidade do conjunto de dados, perfeito? Aqui nessa assertiva aqui, ele fala sobre violação e a violação pelo uso de dados obtidos sem permissão. Então, isso aqui é privacidade e segurança, perfeito? Não pode ser inclusão, porque inclusão fala sobre o desenho do seu sistema seja criado de forma a garantir que todas as pessoas sejam capacitadas a usar ou possibilitadas, ou tenha oportunidade, ou tenha um desenho, ferramentas, inteligências artificiais ali que capacitem as pessoas a usarem seu sistema. Principalmente as pessoas de grupos específicos, como aquelas pessoas que têm dificuldade de audição, de visão, de fala, de linguagem, perfeito? Transparência também não é, porque transparência fala da garantia das pessoas envolvidas terem explicações, compreensões, documentação, registro, contratos, tudo à vista, tudo de forma explicável, fácil, para elas entenderem como que seu modelo funciona. Organize as etapas na sequência correta para planejar uma solução de IA generativa e responsável. Primeiro, para poder fazer uma IA generativa responsável, eu vou ter que planejar os riscos, tá? E os danos possíveis. Então, o que eu tenho que fazer é
De primeira, identificar os danos ou possíveis riscos. Então, eu não vou medir o que eu não identifico. E eu, aqui nos 3, aqui é identificar como primeiro. Segundo, o que eu tenho que fazer na hora que eu identificar um risco é medi-lo, tá? O quanto ele está impactando, tá? Então, não é mitigar. Se eu não sei o quanto ele está impactando, eu não consigo mitigar. Eu vou mitigar, por exemplo, uma parte que está causando um dano muito baixo e vou deixar passar aquilo que está pegando muito forte, tá? Então, primeiro, depois eu vou medir, tá? E operar também não, tá? Operar é a última coisa. Então, sobrou aqui só identificar, medir, mitigar, que é ir lá e combater aquele risco, tirar aquele risco ou minimizar o risco. E depois que eu já criei esse plano de ação, que eu consegui mitigar e entrou para um score dentro do esperado, eu vou operar dentro daqueles mínimos, tá? Fornecer uma explicação sobre o resultado de um pedido de empréstimo de crédito. Olha, fornecer uma explicação. É um exemplo do princípio de transparência da Microsoft para IA responsável. Verdadeiro ou falso? Fornecer uma explicação é sim uma tarefa, é uma garantia do princípio de transparência. Próximo, uma empresa possui uma equipe de agentes de atendimento ao cliente para fornecer suporte telefônico aos clientes. Agora, a empresa está desenvolvendo um bot de web chat para fornecer respostas automatizadas a dúvidas comuns dos clientes. Qual benefício comercial a empresa deve esperar como resultado da criação da solução de web chatbot? É a carga de trabalho que vai ser reduzida para os agentes de atendimento ao cliente. Por quê? Porque um bot no seu site não necessariamente vai ser garantia de aumento de venda, e sim um aumento de respostas aos clientes que procuram o atendimento ao cliente. Perfeito? Isso não é garantia de aumento de venda. E também nem garantia de maior confiabilidade do produto. Porque se o produto não tem confiabilidade, com o bot, ele continua sem confiabilidade. Perfeito? Por exemplo, você está vendendo lá um iPhone duvidoso. Só por você colocar um web chat na sua página de revenda de celular e tem lá um iPhone duvidoso, o bot não passa maior confiabilidade para esse produto. Perfeito? Mas sim, ele vai responder a todas as solicitações de forma automatizada aos seus usuários. No cenário determinado, selecione o tipo de carga de trabalho de IA que descreve. Olha aqui, vamos ver, um aplicativo de IA que usa imagens, então é visão computacional, para detectar rachaduras nos para-brisas dos carros e avisar os motoristas quando um para-brisa deve ser consertado ou substituído, tá? Aqui tem pegadinha, porque tem uma palavrinha-chave aqui que é detectar, tá? E tem aqui, ó, nessa opção, detecção. Não caia na falácia da pegadinha, tá? Porque detecção de anomalia é só para conjuntos de dados estruturados, tá? Que são observados
com uma sequência ao longo do tempo. Ele tem que estar organizados ao longo de um período de tempo, tá? Que seja um dia. Os dados têm que estar organizados em 24 horas em sequência, tá? Então, é visão computacional porque ele está mexendo com imagens, perfeito? Conjunto de dados estruturados. Detecção de anomalia. É tabela, tá? É um SQL, perfeito? E tem que ser dados que estão organizados por período de tempo, tá? Você tem lá uma tabela de venda, mas essa tabela de venda tá toda de forma aleatória. Você não tá conseguindo, não tem um monitoramento por tempo, tá? Não tem data, não tem tempo, não tem hora. Não tem como fazer uma série temporal. Tem como fazer uma detecção de anomalia. Porque ele vem acompanhando, ele vai aprender como os seus dados estão operando em um padrão habitual. E vai te alertar quando ele tiver uma atividade em comum ali, naquele cenário, naquele conjunto de dados, tá? Não associe dano, anormalidade qualquer por detecção de anomalia. Por quê? Porque você só vai fazer detecção de anomalia em dados numéricos, tá? E imagem é um tipo de dado não estruturado, tá? Tem como. Você pode treinar o modelo. Como treinar o modelo para fazer uma detecção. Faz o treinamento dele para ele conhecer o que é para-brisa liso e para-brisa com rachadura. Você fez o treinamento, faz ele detectar a rachadura no para-brisa e aí cria um mecanismo para avisar os motoristas quando um para-brisa deve ser consertado, tá? No cenário determinado, selecione que tipo de aprendizado de máquina você deve usar. Identifique grupos, olha a palavrinha-chave, de pessoas que têm hábitos de compras semelhantes. Qual é o único algoritmo que você vai usar nesse caso, onde você conhece, olha, o recurso, que são os hábitos de compra, mas não sabe como ele vai fazer esses agrupamentos? Então, nem sabe a quantidade de grupos, gente. Grupos de pessoas que têm hábitos de compra semelhantes é o agrupamento, é o clustering, tá? Qual dos seguintes tipos de carga de trabalho corresponde à carga de trabalho abaixo? Um chat automatizado é um chat automatizado para tirar dúvidas sobre reembolsos e trocas em um site de comércio eletrônico. Chat automatizado é IA conversacional. Não é nem processamento de linguagem natural, tá? Cuidado com isso. Processamento de linguagem natural não tem nada a ver com bot. O bot é inteligência artificial já treinada para estabelecer uma conversa com o usuário humano. Perfeito? Então, se é chat automatizado, é IA conversacional. Retornar uma caixa. E aí, pode ficar uma dúvida. Por exemplo, gente, mas IA conversacional tem muita dúvida sobre IA generativa. Então, o que é? Porque o ChatGPT conversa comigo. Então, o ChatGPT, olha lá, olha a palavrinha chave. Chat. Ele é
uma IA conversacional. Qual é a base de conhecimento que ele usa? É o GPT. Nunca mais você vai esquecer disso aqui. Como ele é um chat que é uma IA conversacional, que usa a base de conhecimento GPT, porque você poderia usar muito bem o KNMaker, por exemplo, você vai fazer aqui, o chat GPT é o que a gente chama de inteligência artificial conversacional generativa, tá? As outras que geram, letrinha, as outras que geram imagem, que gera código, elas também vão ter ali uma parte de interagir com você por conversa para entender o que você quer, talvez, mas às vezes simplesmente você dá o input, ela gera a imagem. Um exemplo, por exemplo, o Midjourney. Midjourney é uma IA generativa para imagem, mas ela não fica conversando com você. Ela não é uma IA conversacional, mas ela aceita prompt. Isso aí não é conversacional. Isso aí é declaração do usuário, onde você faz a declaração do que você quer a partir de uma linguagem natural. E aí você vai explicar dentro do prompt que ela aceita o que você quer que ela faça e ela vai te retornar a imagem. Você melhora o prompt, ela melhora a imagem. Você melhora o prompt, ela retorna a imagem melhorada. Então, quando você vê a IA conversacional generativa, é já o endpoint lá no final, tá? É na ponta aqui, na ponta de extremidade, você conversando com o chat GPT, tá? Já é, quando a gente fala de IA conversacional generativa, isso aqui já construído já para o usuário final, tá? Ele tem essa finalidade de interagir com esse usuário de forma conversacional, tá? Então, fica a dica. Retornar uma caixa delimitadora, olha a palavrinha-chave, caixa delimitadora. Deixa eu apagar aqui para você continuar vendo. Caixa delimitadora que indica a localização. Localização, já pensa antes, vai fazendo seus insights. É detecção. E detecção é o único que te retorna a caixa delimitadora e ainda te dá a classificação do objeto, porque ela foi treinada com o nome do objeto. Perfeito? De um veículo em uma imagem é um exemplo de qual capacidade de visão computacional? Detecção de objeto. Por que não pode ser os outros? Classificação, ele classifica o carro pelo contexto, tá? Ele não te dá a localização. Então, ele vai te dar o contexto do que ele foi treinado para identificar e classificar, para classificar esse carro. Por exemplo, se o contexto foi classificar esse carro com base na marca, ele vai te dar lá Fiat. Ele vai te dar Honda. Ele vai te retornar Toyota, tá? Se você treinou ele com o contexto de classificá-lo por tipo, às vezes tem lá uma imagem, não pode ser uma imagem muito bagunçada, tá? Com várias coisas para ele classificar, não. E aí ele te retorna do veículo, tipo ônibus, tipo táxi, perfeito? Tipo bicicleta, tipo moto. A segmentação semântica vai fazer a análise da imagem pixel a pixel e vai te retornar um sombreado em cada parte identificada dos objetos que tem naquela imagem. Então, por exemplo, você tem uma bicicleta, uma pessoa, uma criança, uma árvore, uma avenida e um prédio, ele passa cores diferentes em cada objeto, pixel a pixel, para delimitar aonde cada objeto está,
tá? Mas é uma análise pixel a pixel. A diferença da detecção que te localiza o objeto e a segmentação semântica é que se eu tiver uma bola aqui, é a mesma imagem, tá? A detecção de objeto vai fazer isso aqui, ó. E vai te repassar uma coordenada e vai te escrever aqui, bola, a probabilidade disso ser uma bola e a coordenada dela como saída, tá? 95% de chance de aqui estar o que você procura, tá? Já a segmentação semântica vai fazer isso aqui, ó. Ele vai colorir, ele vai contornar pixel a pixel certinho, não é embaçado assim, igual a professora tá fazendo. Mas ele vai passar uma máscara aqui ao redor, pixel a pixel. Imagina que aqui tá pixel a pixel dessa bola. Nossa, que bola. Jeová. Isso é uma bola. E aí, ele vai te retornar assim, te mostrando que esse objeto que está em vermelho é a bola. E é o contorno da bola, tá? E ela termina nessas extremidades, perfeito? Você está usando, deixa eu ver se eu dei a resposta aqui, dei. Você está usando o Azure ML Designer para implantar um pipeline de inferência em tempo real, tá? Isso aqui vai acontecer em tempo real, como um serviço para outros consumirem. Onde você implantará o modelo? Gente, quando você está treinando o modelo, o treino, onde que ele é feito? No AutoML. Você está lá no AutoML, no Designer, Machine Learning, usando o quê? A computação toda, o armazenamento, a computação do Azure, tá? Isso aqui é super possível. Agora, quando você vai implantar o modelo, a implantação não pode ser dentro do Azure Machine Learning, a partir do Machine Learning, consumindo a computação do Machine Learning, porque você já está indo para um ambiente de implantação. Então, tem que ser Kubernetes, tá bom? Não pode ser na computação do Azure, não pode ser em containers do Azure, nem em um serviço de web local. Tem que ser no Kubernetes, tá? Aqui, vamos às afirmativas. Qual é o modelo que converte texto em vetores numéricos para análise dentro dos algoritmos do OpenAI, tá? O único modelo que converte texto em vetores numéricos para facilitar o desenvolvimento de LLMs é os embeddings. Modelos que podem gerar linguagem natural e respostas de código com base em prompts é o chat 3.5, tá? Modelos, o chat 4.0 também, tá? Mas aqui tem uma respostinha mais completa, tá? Pro 4.0. Modelos que geram imagens com base em descrições em linguagem natural. Ele gera imagens, então é o DALL-E. Modelos que representam os modelos generativos mais recentes para a linguagem natural e código é o GPT-4. Então, às vezes, você marca nesse aqui como o GPT-4, na hora que você vê isso aqui, essa afirmação, e você vê aqui mais recentes, o GPT-4 é mais recente que o 3.5. Então, é só mudar. Só não pode deixar lá, quieto do jeito que tá, né? Então, muda, porque o mais recente é o GPT-4. Os modelos de geração de imagens Azure OpenAI podem gerar imagens
apenas, essa palavra é forte. Ela é muito restritiva, né? A partir de texto imediato é falso, porque eu posso dar uma imagem para ele, eu posso pedir ele para editar uma imagem para mim, tá? Eu posso pedir ele que gere uma outra imagem a partir de uma imagem pré-definida. Você tem uma solução de IA que oferece aos usuários a capacidade de controlar dispositivos inteligentes usando comandos verbais. Quais são os 2? Olha para você ver, ele restringiu, ele só quer 2. Tipos de carga de trabalho, de PNL, que a solução usa. O que ela usa? O que ela faz aqui? Oferece aos usuários a capacidade de controlar dispositivos. Então, vamos lá. A tarefa aqui é controlar dispositivos, usando o comando verbal. Então, eu vou usar o comando verbal. Vou converter voz para texto. Beleza. Aí, o que esse dispositivo inteligente faz? Pega esse texto e transforma em programação para comandar o dispositivo inteligente. E lá dentro desse texto, ele converte ele em comando, em programação de máquina, para comandar esse dispositivo inteligente, seja ele a Alexa, seja ele a sua televisão, o seu ar-condicionado, a sua geladeira, né? E o que mais que tiver lá inteligente, né? Por comando verbal. O seu regador do jardim. E a imaginação é de N possibilidades. Então, eu preciso de um conversor, uma conversão de fala em texto e uma modelagem de linguagem. Por quê? Porque é ela que vai transformar o texto em linguagem de programação, tá? E aqui eu vou colocar aqui bem bonitinho para vocês que é linguagem de programação. Então, ele pega a linguagem natural e transforma em linguagem de programação para comandar, controlar esse dispositivo inteligente. Dos cenários listados, por que não pode ser de texto em fala? Porque pensa lá no PDF. Eu não tenho um texto, eu quero comando verbal, tá? Então, eu não tenho esse texto aqui para ser transformado em fala. Não pode ser tradução porque não é isso que eu quero e não é extração de frase-chave porque não é isso que eu quero. Eu quero controlar um dispositivo inteligente. Não quero tirar nada, extrair nada de frases que eu nem tenho, né? Eu não tenho frases, eu não tenho texto. Eu quero usar comandos verbais. Dos cenários listados, selecione o cenário correto onde o processamento de linguagem natural pode ser usado. Então, vamos ver. Processamento de linguagem natural. Prever o número? Isso não é processamento de linguagem natural. Isso aqui é regressão, tá? Prever quais visitantes dos sites farão uma transação? Não. Isso aqui não é processamento de linguagem natural. Isso aqui é o quê? C de classificação. Interromper um processo em uma fábrica quando a temperaturas extremamente altas são registradas? Não, isso é automação, tá? Classifique as mensagens de e-mail como relacionadas ao trabalho pessoais? Sim, é um serviço de processamento de linguagem natural. Você recebeu uma tarefa para analisar imagens e textos de uma imagem. Você está usando o serviço de visão computacional, olha como que eu fui boazinha, coloquei negrito, para analisar imagens e o serviço de análise de texto para analisar o texto. Você decidiu usar apenas uma chave e um endpoint, que é
ponta de extremidade, onde vai lá o seu serviço para ser conectado à internet para os seus usuários finais usarem e para que acessem todos os seus serviços, tá? Que tipo de recurso você deve criar na sua assinatura do Azure? Tem que ser serviços cognitivos, porque você está usando 2 tipos de serviço. Um do processamento de linguagem natural, que é a análise de texto, e outro da visão computacional, para analisar a imagem. Então, como é 2 serviços, você não pode, usando a mesma chave endpoint, você não consegue conectá-los a processamento de linguagem natural e depois a visão computacional com a mesma chave. Você vai ter que criar a mesma outra chave e outro endpoint se você criar eles separadamente. Você tem que criar um recurso de serviço cognitivo e lá dentro trabalhar com todos os serviços que ele dispõe, tá? Que é a visão computacional, o de fala, o processamento de linguagem natural e por aí vai, tá? Mas usar eles, criar recurso por recurso. Eu crio visão computacional e depois eu vou criar outro recurso de processamento de linguagem natural e depois querer conectá-los lá na internet, lá no endpoint, no ponto de extremidade, não dá. Entendeu? Porque você vai ter que criar uma chave de autenticação para um e criar uma chave de autenticação para o outro. Então, por isso que não dá, tá? Mas vai pelos serviços cognitivos que lá tem o combo, tá? Lá tem o combo da nossa cognição completa. Lá tem fala, tem visão, tem o visão computacional, tem a fala, tem o processamento de linguagem natural. Então, tem um robô completinho lá para você. Quais serviços do Azure você vai usar, que você usará para criar soluções de IA conversacional? Então, olha lá. O que é IA conversacional? É chatbot plus base de conhecimento. Isso é uma IA conversacional, tá? Se for generativa, tem um algoritmo GPT ou OpenAI, né, que a Azure trabalha por trás como base de conhecimento. Perfeito? Então, tem que ser criador de perguntas e respostas, que é o nosso Q&A Maker, e o serviço de bot do Azure. Próximo. Olha lá, que chique. Essa que eu esperava para poder mostrar para vocês. Olha, você dá um textão, e aí ele te dá essa saída aqui, ó. Ele te dá essa saída aqui. Caramba! Que serviço que eu coloquei aqui para ele me dar uma saída dessa? Você está usando o processamento de linguagem natural para processar texto de uma notícia da Microsoft. Você recebe a saída mostrada na exposição a seguir. Ele te deu now como um data time. Por quê? Porque aqui está escrito, ó, now. E aí ele puxou, ele identificou, ele reconheceu que isso é um data time. Aí depois ele também identificou students e teachers como tipo de pessoas. Ó, students e teachers como tipos de pessoa. Person time. Depois ele identificou aqui, ele reconheceu distance learning. Olha só. Distance learning. A rotina de estudos espaçados, né? Ou distantes. Como uma habilidade, como um skill. Caramba! Today, ele reconheceu como data time date. Ele foi mais específico. Hoje, educators,
como person time. Reconheceu classrooms como localização. Classmates como person times. Remote learning como skill. History como skill também. Education como skill também. Depois repetiu, ó, remote learning reconheceu como skill. Microsoft reconheceu como uma organization. 175 como um quantity number. 183 mil como quantity number também. Caramba! Que carga de trabalho é essa? Não se confunda entre reconhecimento de entidade com extração de frase-chave. Aqui não tem nenhuma frase. Aqui não tem nenhuma frase, gente. Aqui só tem elementos. Aqui só tem campos. Só tem atributos, tá? E elas vão vir assim, ó, fechadinhas com colchetes, tá? Então, não confunda. Essa aqui é uma saída de reconhecimento de entidades ou de elementos, sendo a saída como now, mas a entidade é data time, tá? O campo que você está querendo reconhecer é o campo do data time, ou do tipo de pessoa que tem inserida nesse texto. E ele reconheceu bem, ó. Ele pegou students, teachers e classmates como tipo de pessoa. E skills, distance learning, remote learning, e teve uma outra aqui, history e education, né? A organização também ele reconheceu, que foi a Microsoft, uma location aqui que é classrooms, ótimo, né? Reconhecimento de entidade. Você está construindo uma solução de marcação, rotulagem, isso aqui é rotulagem, hein? Rotulagem de imagens para mídias sociais que marca seus amigos automaticamente em imagens. Qual serviço cognitivo do Azure você deve usar? Se ela está marcando seus amigos automaticamente em imagens, então é face, tá? Ele tem que reconhecer seus amigos pela face, perfeito? Não pode ser visão computacional. Por quê? Porque é seus amigos. Então vai ter que ser visão personalizada. Olha a pegadinha. Tem que ser pela visão customizada e você vai ter que fazer esse treinamento no API de face, detecção facial, tá? É igual lá no Facebook. No Facebook ele te marca numa foto de um amigo, mas ele faz essa detecção pela sua carinha, né? Tá lá, ó. Sua carinha tá lá, né? Tá lá a Camilinha lá, bem feliz, sorridente, numa fotinha. E aí ele vem com uma caixa delimitadora aqui em mim e fala: é a Camila? É você? Sou eu, né? E faz assim, ó. Perfeito. Lá na minha cara, né? No meu rosto. E é isso, pessoal. Tá ficando muito, muito, muito fácil, né? Só temos mais 2 simulados pra gente encerrar esse cronograma do AI 900. Assista o próximo vídeo, eu estou esperando por você. Não deixa de assistir, porque você já sabe, na sua certificação pode cair as perguntas que estão lá no 19 e no 20. Então, fica aí comigo até o final. Ó que lá vai ter as perguntas que vão cair na sua certificação. Fica comigo até o final. Então, se você veio até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então, eu vou te pedir, por favor, deixe seu like, porque isso ajuda o algoritmo a entender que é relevante, tá? Para os seus coleguinhas, para os seus colegas de trabalho, pro pessoal de turma aí.
para também incentivá-los a fazer essa certificação para ser fácil para eles, tá? Quem sabe chega aí a posteridade, influencia seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Eu tô torcendo por você. Se também fizer sentido, se inscreve no canal, tá bom? Para me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque o algoritmo também entende que o canal tá fazendo uma coisa bacana, tá legal, e aí ele recomenda para outros coleguinhas aí, tá bom? Fica com Deus, fraterno abraço e até a próxima.